Bem-vindas e bem-vindas ao nosso canal Medite-se e Harmonize. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para não perder nenhuma publicação. Hoje, vamos mergulhar suavemente em um tema profundo, a psicologia da desinformação. A nossa proposta é compreender juntos como a mente humana pode ser condicionada a aceitar narrativas que parecem absurdas. Respira comigo. Tudo começa com uma pergunta central. Por que grandes grupos de pessoas chegam a acreditar e a defender inverdades evidentes, mesmo quando existem provas do contrário? Deixe essa pergunta ecoar um pouco. É um quebra-cabeça que vamos observar com calma. A análise que observamos ancora essa reflexão em exemplos do mundo real. Ela cita figuras públicas cujos apoiadores se mantêm leais, mesmo diante de contradições. É este fenômeno que vamos tentar decifrar, sem julgamento, apenas observar. E este é o caminho que vamos percorrer. Primeiro, o teste da lealdade política. Depois, a tese do vírus da fé. Em seguida, quando a mentira se torna uma virtude. As consequências de uma realidade fraturada. E, por fim, o caminho a seguir. Vamos passo a passo, com tranquilidade. Começando com o nosso primeiro passo, o teste de lealdade. A análise sugere algo que nos convida a pensar. E se o absurdo não for um erro, mas sim uma parte essencial do processo? Vamos sentir essa ideia? O ponto crucial aqui é que essas narrativas não são feitas para convencer quem está de fora. O objetivo principal é outro. É construir uma realidade paralela para quem já pertence ao grupo e testar a lealdade dos seus membros. Sente teu corpo presente neste momento. A fonte resume essa ideia de uma forma clara. Quanto mais absurda a mentira em que se acredita, mais leal a pessoa prova que é. Aceitar a inverdade se torna um sinal de compromisso, colocando a lealdade acima da realidade que podemos ver e tocar. Agora, chegamos ao coração do argumento, a tese do vírus da fé. A ideia é que existe um mecanismo que prepara a mente para aceitar o inacreditável. E ele começa num lugar que talvez não esperássemos. Deixa o ar entrar devagar. A análise nos propõe uma definição específica de fé para este contexto. Uma ginástica mental para acreditar em proposições irreais sem evidência ou mesmo contra a evidência. Permite que essa ideia toque você. De acordo com a fonte, esse exercício desenvolve o que é chamado de músculo da crença. A tese é que, uma vez que esse músculo é treinado para aceitar ideias sem evidência num contexto, ele fica condicionado para fazer o mesmo em outras áreas da vida. Vamos observar com calma a distinção que a fonte faz. De um lado, a crença baseada na convicção e no sentimento. Do outro, a crença baseada em evidências e fatos. É essa separação que permite ao músculo da crença operar independentemente da realidade que pode ser verificada. A análise nos leva ainda mais fundo, argumentando que essa aceitação do falso não é apenas uma prática, mas também encontra justificativa dentro de textos antigos, transformando a mentira em uma possível virtude. Descansa um pouco aqui. A fonte aponta para passagens como esta, do livro de Reis, onde uma entidade divina envia um espírito mentiroso. O argumento é que textos como este podem ser interpretados como uma justificação para a mentira em prol de um objetivo maior. A análise continua, citando figuras centrais de textos sagrados. O ponto observado aqui é que, ao apresentar esses personagens como heróis que utilizaram o engano, o texto poderia normalizar ou até santificar a mentira a serviço de uma causa considerada justa. Isso nos leva a olhar para as consequências. O que acontece quando uma grande parte da sociedade para de compartilhar uma base comum de fatos? A fonte argumenta que os custos sociais são profundos. Sente o chão sob seus pés. Este é o caminho do colapso social, descrito na análise. Começa com a morte da realidade compartilhada. Isso leva ao fim do debate, pois não há mais um solo comum para o diálogo. O resultado é a erosão da democracia, que se transforma numa guerra entre realidades paralelas. A fonte afirma que esse processo destrói o fundamento da ética social. A honestidade intelectual perde o seu valor e a hipocrisia deixa de ser uma falha para se tornar uma característica do próprio sistema. Sente teu coração. Depois de observar o problema, sua causa e seus efeitos, a análise propõe um caminho de volta, um caminho para restaurar
uma base de fatos compartilhada. Respira comigo, sentindo a esperança nesse caminho. A solução proposta é um esforço consciente da sociedade, valorizar o pensamento crítico e a evidência verificável acima da lealdade cega. Em essência, é um chamado para a defesa da própria realidade, como um pilar da democracia. E a análise nos deixa com uma última questão, para nossa reflexão silenciosa. Se qualquer sistema de crenças pode ser usado para justificar a negação da realidade, como uma sociedade pode chegar a um consenso sobre o que é verdade? Fica o pensamento para meditar. Obrigado por ter ficado até aqui aprendendo com a gente. Compartilha com aquela pessoa que você acha que pode estar precisando ouvir isso.